Então, estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim, e hoje nós vamos falar das perspectivas eleitorais para 2026. E estamos recebendo aqui essa pessoa maravilhosa, que já esteve com a gente aqui outra vez, e é o Adriano Cerqueira. Ele é cientista político, professor do IBMEC, da UFOP, da PMMG, é mestre em ciência política e doutor em história. E ele vai conversar com a gente sobre esse tema, né, Adriano? É sim. Para nós é uma honra ter você aqui conosco, nessa parceria com a gente. Não, é muito bom ter ele aqui de novo, né, no Direito Simples Assim. Ele pode virar convidado de carteirinha De agora. carteirinha, é. Que bom, eu adoro estar aqui, né, a presença aí de você, né, a Rosane, do Vinícius, da Tamara. É sempre um grande prazer. Aqui, Vinícius, Tamara. Oi, ali gente. no fundo tem a nossa querida Morgana, da equipe também, e o nosso querido Otávio. Né? Então, vamos lá. Sobre essas perspectivas eleitorais para 2026, tem umas perguntas que são básicas, assim, né, que envolvem essa questão de pesquisas que são feitas, né? Como é que acontece isso? Como é que são feitas essas pesquisas eleitorais? É importante porque quando você chega no ano eleitoral, né, você tem um calendário oficializado por parte da Justiça Eleitoral, aí você tem uma questão de como que você vai trabalhar com as pesquisas eleitorais que são publicadas, que são tornadas públicas, né? Então, pela lei, qualquer pesquisa publicizada em ano eleitoral tem que ser previamente registrada na Justiça Eleitoral, atendendo uma série de requisitos, né, metodologia, campo, enfim. Senão você pode pagar multa e até sofrer um processo, né, civil nesse sentido. Então, em ano eleitoral, você faz muita pesquisa eleitoral por várias razões, né? A população está com, digamos assim, uma série de questões e queixas e demandas, cada um de nós, né? E que nas conversas vai meio que verbalizando ali ao colar. Os políticos, né, partidos, né, candidatos, enfim, eles têm que saber mais ou menos o que a população está pensando. E eles, então, contratam muitas pesquisas, né? Não é apenas no ano eleitoral, fazem antes também. Pesquisa só deles, de consumo interno, para não ser publicada, né? E nessas pesquisas vão testando como é que está a população, o que ela está pensando da situação, quem que ela conhece, quem que ela não conhece ainda bem, como que ela avalia os candidatos, se tem ou não rejeição, que tipo de rejeição é essa. Uma série de levantamentos são feitos. Aí você tem uma pesquisa mais científica nesse sentido, né, que a gente chama de survey, que é uma pesquisa por amostragem, né? Você vai reduzir uma população a um universo pequeno que permite você rapidamente entrevistá-la. Então, em poucas horas, inclusive, você vai ter o resultado, né, da pesquisa feita. Então, esse é um tipo de pesquisa. É um tipo de pesquisa. A pesquisa geralmente sai com aquela conversinha de margem de erro de tanto, intervalo de confiança de tanto. É o que a gente chama de survey. É uma pesquisa quantitativa, né? Você tem um questionário que tem que ter uma técnica, né, para ser bem feito. Você vai reduzir de uma forma significativa, né, representativa a população. Então, 2 milhões em 2 mil pessoas, 600 pessoas. Faz um enfim, recorte. Faz um recorte, mas um recorte equilibrado. De tal forma que aquele entrevistado ele vai meio que repercutir centenas ou até mesmo alguns milhares de pessoas. Então, você, a partir do resultado da amostra, você tem condições de expandir para toda a população. Mas como você reduziu, algum erro está sendo provocado. Aí a estatística fala, olha, para essa redução em termos de tamanho, você está assumindo uma margem de erro de tantos pontos percentuais. E o seu intervalo de confiança, né, ou seja, a chance de você pegar, né, uma amostra representativa é de, sei lá, 95%. Essas informações são importantes porque o modo que você define esses parâmetros vai te dar o volume de questionários a ser feito, né? Com isso, então, você tem rapidamente uma consulta a toda a população.
aí você vai ter condições de saber mais ou menos o que você está fazendo, se está indo bem, se está indo mal. Né? E isso, agora, nós, cidadãos, vimos muitas pesquisas eleitorais quando elas são divulgadas pelos resultados. A famosa corrida eleitoral, tem que quem está na frente. Né? Então, aí a gente também tem que ter esse cuidado de saber essa pesquisa, né? Qual que é a margem de erro dela, né? Se teve uma diferença grande, será que essa diferença significa que está na frente mesmo, ou está dentro da margem, né, de erro? Enfim, você tem uma série de questões técnicas, mas que ajudam a fornecer informações. Mas basicamente, assim, quais são os principais tipos de pesquisa? Essa aí é uma que você colocou? Tem as chamadas pesquisas qualitativas, em que você não consegue propriamente definir assim, qual que é o grau de representatividade daquelas pessoas que foram trabalhadas na pesquisa. Uma das mais famosas qualitativas é o que a gente chama de grupo focal. Às vezes o pessoal fala em inglês, porque fica mais chique, né? Focal groups, né? Mas, enfim, você reúne umas 10 pessoas e aí, durante 2 horas, mais ou menos, vai ter um moderador que vai fazer uma série de interações com as pessoas. Essas pessoas não são convidadas de um modo seletivo, porque vai representar algum grau. Eu quero um corte assim, pessoa que seja do sexo feminino, mais jovem, que tenha um grau de escolaridade tanto, o outro eu quero que seja mais masculino, grau de escolaridade maior ou menor. Então você vai montando, você tem que pegar essas pessoas, chamar para um lugar, e aí você vai fazer uma série de interações, assim, mensagens, você pode colocar slogans, né, visuais, né, mensagens visuais, e o moderador e as pessoas que estão fazendo a pesquisa ficam avaliando a reação das pessoas. Esse tipo de pesquisa funciona muito para comunicação. Então, você fez um slogan, você quer saber como que as pessoas vão reagir àquele slogan. Tudo bem, são 10, 15, 20 pessoas que estão reagindo ali, mas com um certo feeling, digamos assim, né? Você pode já perceber algumas tendências. Mas não dá para dizer que a população vai reagir dessa forma. Quem vai te dar essa certeza maior é a pesquisa, como eu falei, a quantitativa, tipo Survey. Quantitativa. É quantitativa. Para o eleitor, né, qual que é a real utilidade disso para o eleitor? Basicamente, aí depende muito do que o eleitor deseja. Geralmente o eleitor quer saber quem está na frente. Né? Geralmente é isso. Não quer perder voto. Mas não é necessariamente que ele vai querer votar naquele que está na frente. Ele tem essa curiosidade, né? Assim, quem está ganhando? A corrida maluca. A corrida maluca. Agora, como que está meu candidato? Também tem isso. Meu candidato está forte? Está fraco? Por exemplo, você tem poucas cidades no Brasil, você tem 2 turnos eleitorais, né? Porque eleição municipal, a grande maioria das cidades, porque tem um eleitorado abaixo de 200 mil eleitores, você só tem um turno só. Algumas poucas cidades, né, tem mais de 200 mil eleitores, ou são capitais de estado, aí você tem 2 turnos. Vamos pegar o que aconteceu ano passado aqui em Belo Horizonte. Né? Primeiro turno, você vota no seu candidato. Bacana, estamos todo mundo votando no candidato de coração. Só que foi chegando perto da data, né, da votação do primeiro turno, o eleitorado mais à direita foi percebendo que tinha muitos candidatos com chances de ir ao segundo turno. E o eleitorado mais à esquerda viu que estava difícil. Né? Aí o que aconteceu? Muitos eleitores que teriam que votar no candidato de preferência, por exemplo, do PT, ao perceber que ele não ia chegar ao segundo turno e que tinha a chance de ter 2 candidatos mais à direita no segundo turno, mudaram o seu voto para reforçar quem estava disputando uma das vagas, que era o prefeito, né, o Fuad Noman, que estava disputando a reeleição e que era um pouco mais próximo desse eleitorado de centro-esquerda e esquerda. Então, eles meio que abandonaram, né, o seu candidato de coração e votaram para dar condições de chegar ao segundo turno. Eles fizeram isso porque foram informados por pesquisa. Então, é um voto útil? É um voto estratégico, não é propriamente um voto útil, é mais um voto estratégico. Você quer definir uma composição do segundo turno e o eleitor faz essa escolha. Né? Aconteceu em 2018, votação para o Senado aqui em Minas, eram 2 vagas. É uma questão de estratégia. É uma estratégia. E nós, eleitores, a gente está sempre montando essas estratégias. Alguns gostam de votar em quem vai ganhar mesmo, mas assim, na maior parte das vezes as pessoas querem saber como está o seu candidato,
e querem ver quais as chances reais que ele tem para chegar, né, na vitória ou chegar numa boa posição. Pois é, e uma pergunta é o seguinte, tá, a gente ficou bastante claro, Adriano, a questão das pesquisas para o eleitorado e para o político. O que ele retira, o que ele pode, né, retirar das pesquisas que chega para ele, para a campanha? Qual a utilidade de uma pesquisa, por exemplo, para um político? Ela é total, porque primeiro ele vai saber quais são as questões que a população está querendo. Então, o momento que a população manda nas qual é a eleições, resposta, né, que ele vai ter que dar para as demandas, né? Então, o momento que a população, o eleitor manda na eleição, é um momento em que você está definindo a chamada agenda de campanha. Quais são os temas quentes? Aí, os candidatos, os políticos, eles vão fazer essas pesquisas para saber quais são os temas que estão mobilizando o eleitor. Uhum. Uma vez sabendo disso, eles vão montar toda uma máquina de comunicação política, de propaganda política, para tentar fazer as duas coisas simultaneamente. Seduzir o eleitor para a sua candidatura e criar ojeriza no candidato adversário. Então, assim... Isso faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. Ou você vota porque eu sou mais bonito, ou você vota porque eu sou menos horroroso. Entendi. Mas você vai votar em mim. Mas vai votar. Sempre. Então, assim, a ideia é quando as campanhas são bem feitas, todo mundo fica desanimado, porque está todo mundo votando no menos horrível, né? E está polarizado. Então, tem aqueles que acham que o menos horrível é o A e outros acham que o menos horrível é o B. Mas está polarizado nos dois. Tem alguns poucos que acham esses bonitinhos. Mas a maior parte da população cria um certo desgaste. Porque a campanha de destruir, né? Demonizar o candidato, ela funciona muito bem. Né? Claro, o melhor é você conseguir ganhar essa confiança. Poucos candidatos têm o que a gente chama de carisma eleitoral. Né? Conseguem chamar a atenção, uma coisa quase natural. Pouquíssimos são aquilo que o Max Weber chamava de, né, o carismático, né, o político carismático. São poucos. Mas aqueles outros que não são carismáticos, eles podem conseguir convencer falando assim, eu sou menos horroroso que o adversário aqui do lado. Né? Isso tudo é pesquisa que vai informar. Né? Inclusive as pesquisas qualitativas que você vai testando essas técnicas, né, de comunicação. Antes isso era muito feito em panfletos, em jornais impressos. Hoje é muito feito, claro, na internet. Né? Ou seja, onde tem meio de comunicação, essas estratégias de comunicação política, visando ganhar uma eleição, que estão acontecendo. Uma pergunta até interessante, que é o seguinte, o que nessa interação, o que eles tentam? Eles tentam desenvolver uma característica que o candidato já tem, ou eles criam uma característica que o candidato não tem? Eu queria saber isso. Assim, se adequar, né? Vamos ver o que esse candidato tem de características, se ela está alinhada ao que a população quer, e vamos trabalhar uma coisa que já é nata. Por exemplo, um excelente orador, por exemplo, ou a história do candidato de pobreza que conecta com não sei o quê. Ou a gente cria, ou é aquela coisa de pegar, que a gente já viu em campanha, né, Rosana? De pegar o cara rico e mandar lá num lugar bem pobre para poder tomar cafezinho, comer pastel. O famoso comer pastel. Passar do teste, comer pastel. Comer pastel. Né? Tomar um café com leite e fazer cara boa, e não fazer careta, como muitas vezes a pessoa faz. Pegar uma criança pobre e dar um beijinho, amo todos. Mas isso é interessante, porque assim, às vezes a questão é muito intuitiva. Nessas pesquisas qualitativas, às vezes você trabalha assim, você pede para quem está fazendo o trabalho, que tipo de animal você associa com esse candidato? Interessante. Porque aí você pode trabalhar, aquele é um tipo mais leonino, aquele é um tipo mais... Assim, você trabalha o tipo de comunicação mais pessoal, mais popular possível. E aí você pode tanto ressaltar as características que as pessoas realmente associam com alguns animais para aquele seu candidato, e claro, para aquele que você quer destruir, você vai trabalhar aquela imagem que você conseguiu, olha... É difícil saber se a população reage bem a essa imagem, né, desse símbolo para esse político, mas no grupo funcionou bem. Então você testa em propaganda e muitas vezes a coisa pega. Então, assim, às vezes o visual do candidato vai impactar mais no eleitor que a mensagem que ele está passando.
Não é à toa que todo político fica bonito em ano eleitoral. Eleitoral, né? Ou fica menos feio. Ou menos feio. Mas, por exemplo, já que a gente está falando de pesquisa, tem como manipular? Tem, com certeza tem. Porque como é uma técnica, né, de redução da população, quando ela é bem feita, você vai fazer essa redução de um modo bastante controlado, né? Você vai dar os parâmetros, né, que você está usando para fazer essa redução e vai treinar os seus pesquisadores a pegarem do modo mais aleatório possível os respondentes. Você não pode escolher o respondente. Se você está escolhendo, mesmo inconscientemente, você já está fazendo um viés, como a gente chama de pesquisa. Outro problema de viés é como que é feita a abordagem, como que o pesquisador lê as perguntas, interage com o respondente. Você pode ter aí também técnicas de manipulação. No questionário, o modo como você ordena as perguntas... Você pode manipular. Você pode manipular. Oh, interessante. Então, assim, se eu for fazer uma pesquisa eleitoral, eu, por exemplo, eu gosto sempre de perguntar, assim, primeiro eu identifico a pessoa, né? A idade, aquelas coisas. E aí a primeira pergunta da pesquisa é, se a eleição... Esse ano vai ter eleição. Se a eleição fosse hoje, né? Em quem você votaria? Espontânea. Aí a pessoa fala de cabeça os nomes que ela tem. Depois que eu vou estimular, mostrar os candidatos, depois que eu vou estimular falando, você conhece esse fulano de tal? Conhece bem, mais ou menos, só de nome, enfim. Agora, se eu quero, digamos que eu esteja fazendo um trabalho para um candidato X, que é pouco conhecido, mas que tem um potencial de crescimento, eu quero dar um resultado grande para ele. A primeira pergunta que eu faço é uma pergunta do tipo, grau de conhecimento. Vocês conhecem os candidatos que vão disputar a eleição esse ano? Aí você já começa mostrando esse seu candidato que a população talvez não conheça tanto, o respondente. Aí você começa a associar algumas coisas positivas no nome do seu candidato. E aí você faz a pergunta de intenção de voto. Com essa pequena alteração, você já pode inflar o resultado favorável ao seu candidato. Se você tivesse feito a abordagem inicial só com intenção espontânea de voto, o resultado obtido seria outro. Então a gente não pode falar que tem pesquisa, por exemplo, limpa, sem falar que não existe qualquer tipo de influência nela. Não, aí que tá. A pesquisa tem uma influência que, se ela for controlada, tá ok. Porque tá dentro da margem, né? Eu vou abordar a pessoa, não vou perguntar sobre passarinho, eu vou perguntar sobre eleição, eu já estou induzindo. Ó, eu quero que você responda sobre eleição. Agora, eu vou tentar ser o mais neutro possível nessa abordagem, porque eu quero ver o resultado do momento. Se a minha intenção é essa, eu consigo obter um resultado controlado. Agora, se a minha intenção é tentar melhorar algum candidato, a ordem das perguntas pode afetar bastante e aí sim enviesar a pesquisa. E olha, interessante nisso, porque do jeito que você está falando, e já que isso pode ser feito, como é que a gente mede o desempenho dos institutos de pesquisa? Se eu posso... manipular, como é que eu vou medir quem faz, para a gente saber aquele que, isso aí não sei, né? Como é que a gente mede? Como é que é possível fazer isso? Desculpa, tá. E dentro ainda dessa pergunta, existe instituto que vai trabalhar somente para o candidato ou é diferente daquele que vai trabalhar a visão do todo? Sim. Vamos lá então, primeira pergunta, né? É possível, você tem algumas formas de conseguir controlar isso. Saíram 3 pesquisas que foram feitas no mesmo período de tempo. Você vai ver cada um com um resultado diferente. Então, um candidato A teve, sei lá, 20% na pesquisa 1, na pesquisa 2 ele teve 30%, na pesquisa 3 ele teve 50%. Aí você vê as margens de erro. A margem da primeira pesquisa é de 3 pontos, a da segunda também é de 3 pontos, e da de 50 é de 2 pontos. Aí você compara os resultados projetados e faz o mais, aquele valor mais a margem de erro, e o outro valor menos a margem de erro, se eles se encontram, as duas pesquisas estão se confirmando. Entendi. Se não se encontram, elas não estão se confirmando. Às vezes você pode encontrar 3 ou 4 pesquisas divulgadas na mesma semana, 2 ou 3, as margens de erros aproximam os resultados. Então você fala, a verdade pode estar nessas 3 aqui. Agora, uma lá soltou um resultado muito discrepante, que escapa da margem de erro. A conclusão é, ou essa pesquisa está errada, ou é a única que está certa.
Ou seja, é dúvida. Não, pois é. Pode ser que o fato dela ter discrepado, ter discrepância total, seja que ela seja certa e não a errada, né? Sim. Mas aí é importante, uma coisa que nem sempre as pessoas fazem, é ver o instituto ou a empresa de pesquisa. Ela é nova? Ela tem histórico? Pois é. Como é que foi o desempenho na última eleição? Ela chegou perto dos resultados? Ela chegou perto dos resultados? Ela chegou longe? Se ela chegou longe, está vindo agora querer montar resultado, eu, por exemplo, eu faço isso. Tem gente que gosta de fazer a média das pesquisas. Eu não gosto de média das pesquisas. Você pega todas as pesquisas e tira uma média delas e fala qual que deve ser o provável resultado. É que nem fazer uma torta de maçã. Você tem 5 maçãs boas e uma podre. Se você põe a podre, você vai estragar a maçã toda. Então, média de pesquisa, para mim, não funciona. Eu faço um estudo do desempenho de cada empresa, instituto de pesquisa. E aí tem aqueles que eu dou uma nota maior, ou seja, esses são mais confiáveis pelo resultado, esse aqui não vale para mim. Às vezes até divulga muito o resultado, eu nem presto atenção. Entendi. Porque assim, não, isso aí não vale. Isso aí erra muito e um erro muito consistente, sempre para um lado. Entendi. Né? Aí, no caso, tem instituto sim que costuma ser contratado para trabalhar mais para um partido, um determinado candidato. Tem aqueles que são mais... São empresas. Quem contrata, faz. Então, pode fazer pesquisa para um veículo de informação, pode fazer pesquisa própria porque quer divulgar, pode fazer pesquisa para um partido A, um partido... Isso, se é bem esclarecido, não tem problema. Agora, tem institutos ou empresas que consistentemente só fazem pesquisa para um determinado partido, um determinado candidato. Aí a tendência dessa empresa, né, ser tendenciosa na divulgação dos resultados pode crescer muito, né, se divulga. Você falou que as pesquisas, né, influem no eleitorado, assim, principalmente, né, por exemplo, vai trabalhar ali uma questão de esquerda e direita. Mas, se a gente for pensar num geral, a gente sabe que boa parte da população sequer sabe o que é isso. Então, a pesquisa, de uma forma geral, ela pode influenciar, por exemplo, no meu voto? Ou no voto daquela pessoa que não tem o mínimo conhecimento sobre esse aspecto político? Essa pergunta é boa porque ela é consistente, né? Sempre aparece essa dúvida, né? Já foi até feito alguns testes sobre quantas pessoas admitem de fato que votam por causa de pesquisa. 2 ou 3% os resultados que chegaram mais ou menos. É provável que seja um número maior? Mas eu acredito que cada vez mais a gente vê, ainda mais nas redes sociais, as pessoas criticam mais as pesquisas do que elogiam. Então, assim, se eu tenho uma tendência de voto e vem o instituto e fica buzinando para mim que o outro candidato vai ganhar, eu falo, essa pesquisa é comprada, está mal feita. Você não quer enxergar a realidade que você quer, né? É torcida. Então, assim, às vezes aquela pesquisa pode até estar errada mesmo. Né? E acontece mesmo. Acontece. Mas, assim, às vezes está certo, você não... Olha, não vem me atrapalhar minha vida, não. Minha vida não, que já... Vou seguir do mesmo jeito. Vou seguir do mesmo jeito. Então, eu acho que a maior parte das pessoas não votam porque alguém está na frente. Pode acontecer, se você tem um cargo pouco... que não é muito... Não presta, as pessoas não dão muita atenção como senador, ainda mais quando são 2 vagas. Aí, às vezes, a rejeição ao nome fala mais forte do que a adesão. Em 2018, a Dilma era candidata ao Senado, né? E estava até liderando, só que tinha muito gente que era indecisa para definir nome de senador, porque não está preocupado com o senador na época. Quando chegou no momento final, muitos eleitores que não queriam a Dilma falaram assim, quais são os nomes que estão mais próximos dela? E os 3 mais próximos superaram ela no resultado final. Então, assim, às vezes a rejeição, ela pode ajudar, a pesquisa pode ajudar as pessoas a definir o seu voto de uma forma estratégica, mas isso são coisas pontuais, né? Mas influencia, mas no sentido de dar informação, não no sentido de que a pessoa vai, né, roboticamente votar. Entendi. Porque o candidato apareceu na frente. E você mencionou também várias vezes as redes sociais. A gente sabe que a gente está na era digital. E as redes sociais podem influenciar nas pesquisas? Com certeza. Hoje, né? De forma positiva ou negativa? Vai depender. De tudo, porque é um meio de informação.
né? Antes era a televisão, era o rádio, era o jornal, né? Que influenciavam. Bem ou mal, influenciavam. Propaganda eleitoral gratuita, quando as pessoas só assistiam televisão, escutavam rádio, enfim, era um momento em que se mudava muito o perfil eleitoral. Hoje, as redes sociais acabou com isso. Às vezes você tem um debate, o cara vai muito bem no debate, só que um outro fez um recorte de algumas perguntas dele no debate e saiu distribuindo pelas redes sociais, e ele vai ter maior repercussão. Tira do contexto. Que aquele que fez um debate bom. Então, assim, as redes sociais hoje agilizaram bastante a comunicação política por exemplo, você faz, em várias pesquisas mostra isso, inclusive as que eu faço, você pergunta assim, com que frequência você vê notícias da política da sociedade nesses meios de comunicação? Aí coloca o rádio, jornal, um monte de coisa. E aí, assim, também rede social. Aí tem um famoso Zap, né? 77% das pessoas. Por trás dele sempre tem todo dia. A tia vira uma pesquisa melhor do que. Todo dia estão acompanhando notícia. E se a gente pensa que a maior parte dos municípios do Brasil não tem telejornalismo local, né? Poucos que de fato tem, né? Rádio local, né? Uma imprensa local, né? Muitos municípios não têm isso. As pessoas se informam com conversas de amigos, parentes, e essas conversas. Zap aí, e essas conversas acontecem no Zap, né? Então, assim, hoje todo político é muito ligado, porque a política está acontecendo de fato ali. E aí o resultado, você pode fazer uma pesquisa de véspera e o resultado mudar significativamente no dia da eleição. Era justamente isso que eu ia perguntar. Por que os governantes se interessam tanto pela pesquisa? Por que isso para eles é tão importante? É muito importante porque, primeiro, ele dá um norte para eles do que eles estão fazendo, se está tendo uma boa repercussão, e dá a eles condições de reagir mais rapidamente a uma situação de má avaliação, ou saber explorar melhor o momento de boa avaliação, por que estão avaliando bem. Então, eles estão sempre monitorando. Dá uma viradinha de chave, Dá uma mudança de chave. Mudar o discurso. Mudar o discurso, aí ver qual que é a melhor forma de chegar na população. Agora, cada vez mais você tem a habilidade de usar as redes sociais, está fazendo diferencial. Esse tem um alcance maior, né? Tem um alcance maior. Tem que fazer isso com inteligência e responsabilidade. Com certeza, né? E para o eleitor, como que o eleitor ele pode se beneficiar dessas pesquisas? Porque, igual você falou, né? Dificilmente ele vai ali votar por quem está ganhando. Mas como que aquilo, de alguma forma, pode orientar o voto dele? De várias formas. Por exemplo, no caso dos candidatos, né? Eu sempre falo assim, fica atento se a pesquisa está publicando grau de conhecimento e grau de rejeição, né, daquele candidato, porque aí você pode ver a real chance que aquele candidato tem. Outra questão importante, né, você cada vez mais está vendo essa polarização esquerda e direita, então você consegue mais ou menos mapear quais são os candidatos do seu campo de preferência. Então você vai ver como é que está o meu campo de preferência. Ele está indo bem? Ele está indo mal? Essa eleição tem um turno só? Tem 2 turnos? Né? Porque aí você pode trabalhar melhor assim. Eu quero que 1 ou 2 candidatos cheguem na frente. Ou eu não quero que aqueles candidatos cheguem na frente. Né? A pesquisa que está sendo divulgada é uma pesquisa confiável? Você pode levar a sério a informação que ela está passando para você? Né? Isso muito eleitor não busca, saber a fonte da pesquisa. Não busca, mas aí por isso que é importante tentar. Hoje está mais fácil, né? Você tem inteligência artificial, você tem esses buscadores. Inclusive, como que foi esse instituto na última eleição, na penúltima eleição? E faz um comparativo. Tem alguns sites que fazem essa A própria análise. Justiça Eleitoral, ela pontua isso no site. E o eleitor, ele não tem costume de acessar isso. É muito engraçado. Ele vai no site de fofoca, mas ele não busca uma fonte confiável para saber da informação. Exatamente. É impressionante. E tem gente que reclama muito de uma determinada empresa, um instituto de pesquisa, e depois, 2 anos depois, está novamente se deixando levar pelas informações. Isso acontece em qualquer lugar, não acontece só no Brasil, acontece nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos é terrível o mercado de pesquisa também. Isso acontece mais lá. Institutos que têm um mau desempenho são levados a sério. Institutos que têm um bom desempenho são deixados de lado. Por conta dessa briga, né? Porque é uma briga pesada, né? Conseguir um cargo, é política. Não, inclusive é o seguinte, até pegando o gancho nessa pergunta da Tamara, como você acha que foi o desempenho dos institutos de pesquisa em 2022, na última eleição
presidencial, já que a gente, né, tá fazendo uma análise. E aí, como é que foi a última que a gente teve? Bem, eu não vou citar nomes, não sei se é o caso, né? Mas assim, 2 ou 3 institutos se saíram razoavelmente bem, alguns até bem. Conseguiram projetar um resultado que confirmou, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Às vezes, não foi propriamente aquele resultado, mas a gente indicou assim, se algum... Por exemplo, era Lula, eu não sei se a gente está falando de 2022, né? Não, na verdade 2022 presidencial. Porque tem a de 2024, né? Mas eu acho que o 2022 fica mais fácil de olhar isso. Eu não sei. Porque o resultado nacional fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Porque aí... E já estava polarizado desde o início. Exatamente. Então, eu acho que seria mais fácil até para medir como é que eles foram. Aí alguns institutos estavam indicando a possibilidade real de vitória já no primeiro turno. E poucos indicaram que essa possibilidade era remota. Se acontecesse, seria menos provável do que mais provável ter um segundo turno. Entendi. Os institutos que indicaram essa possibilidade acertaram mais. No segundo turno, institutos que foram muito mal no primeiro melhoraram o desempenho no segundo. Alguns que foram bem no primeiro continuaram indo bem no segundo, mostrando que estava com uma boa metodologia, estava sabendo informar bem. Mas, assim, muitos institutos não foram bem, assim, informaram mal, erraram os resultados. Aí a gente tem que ver quais as razões. Pode ser o tipo de metodologia utilizada, porque hoje você pode fazer entrevista presencial em casa, né, domiciliar, que é a técnica mais clássica, geralmente mais controlada. Dá para fazer por IA? Não, você pode fazer pela internet. Tem instituto que faz, pega... As publicações do... Não, pega os usuários e aplica nos usuários. Essa pesquisa é complicada, porque geralmente o usuário da internet, muitos deles, tem mais o que fazer, eu ficar respondendo questionário, então, ainda mais eleitoral. De qualquer jeito. Mas são pessoas que votam. Agora, aquele que é militante, Peraí que eu vou responder. Então, essas pesquisas, se você tiver uma amostra pequena, relativamente, a tendência é pegar uma amostra militante é muito alta. Né? Tem instituto, né, que faz esse tipo de apanhado, você vê que a polarização é muito mais forte por conta dessa metodologia. Entendi. Porque muito eleitor que vota não vai perder seu tempo. Para funcionar, você tem que aplicar muito mais questionários, depois aplicar uma ponderação, enfim, um cálculo para chegar na amostra confiável. Aí você tem por telefone também, que hoje é muito feito, né? Porque a pesquisa presencial em casa é cara, né? Ainda mais nacional. E tem um instituto, no caso da Datafolha, que faz na rua, é o que a gente chama de fluxo. Ele tem vários pontos, né, identificados, e aí, em vez de ir na casa, aborda as pessoas na rua, e aí tem toda uma técnica que eles usam, que costuma às vezes funcionar. Né? Mas eu acho que essa por telefone, Eu ia falar hoje do jeito que as pessoas estão, se eu não conheço o telefone, é spam, não vou atender não quero saber. E é uma média, e a recusa é muito alta. Muito Deve estar alta. na casa aí a cada 100 tentativas, alguém até tem. Esse também tem se não for bem controlado esse campo, a chance é pegar uma amostra militante, aumenta muito. O questionário não pode ser muito grande. Se o questionário é muito grande, a pessoa, não tem mais o que fazer na minha vida, morre para a pesquisa. Então tem que ser perguntas mais curtas. Tem umas que já viram e falam assim, não, porque a gente vai tomar 15 minutos do seu tempo. Antes mesmo de começar, quem é que para poder responder o questionário? Tem que comprar pão. Vai dar não. Vai dar Exatamente. Já começa assim, não, porque a gente é do instituto não sei o que lá, a gente precisa de 15 minutos do seu tempo para fazer uma pesquisa. Agora, domiciliar, a pessoa vai na sua casa. Toma até um café. Não, geralmente o pesquisador adora fazer pesquisa assim, ainda mais se for em bairro assim, mais popular ou cidade do interior, eles escolhem que é mais. Tá igual a gente aqui, ó, de que guerra. conversa com Se café quiser com vir aqui queijo. fazer pesquisa, tem café e pão de queijo. Já podemos fazer pesquisa. Não, cara. o pessoal atende bem, gosta, conversa. Agora, você tende a ter caro. menos recusa. Eu, por exemplo, quando faço pesquisa, eu faço sempre dessa forma. Se bem que hoje em dia também que eu tá acho melhor. complicado de deixar qualquer pessoa entrar em casa. Por mais que a pessoa se identifique, né? A gente já tem percebido fraudes nesse sentido e tal. Então, Geralmente, preocupante também. condomínios, né, seja verticais, né, aqueles condomínios de casa, é mais difícil entrar. Aí você faz uma abordagem mais de rua mesmo. Agora, o método é o mesmo nos Estados Unidos, por exemplo? Os Estados Unidos hoje são praticamente fazendo por telefone. Tem também por essa forma de internet, né? Mas eles fazem mais por telefone. Aí telefone você tem
com pessoa humana que liga, né? E vai abordando. E tem já as máquinas, né? Os robôs. Eles fazem tudo. Eles têm a relação dos celulares, que hoje quase todo mundo tem celular, né? Faz aleatoriamente, captura o celular daquela região, uma voz robótica, faz a abordagem, e aí a pessoa tem que digitar, né, a resposta teclado. E aí captura. Então, institutos que fazem isso, tem lá nos Estados Unidos o Rasmussen, que faz essa técnica, faz diariamente, todo dia faz esse tipo de coisa. É bem interessante. É um instituto que tem um histórico muito bom lá nos Estados Unidos. É mal falado porque eles dizem que ele é republicano. Mas é porque ele faz o resultado, sabe? Se vai ganhar um republicano, ele vai falar que vai ganhar um republicano, né? E muitas vezes tem muito instituto que não gosta. Sempre tem que ser um democrata que vai ganhar, por exemplo, né? Lá é bastante polarizado nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente tem também o Poder Data, que faz esse tipo de abordagem. É um site Poder 360, eles têm um instituto próprio, uma empresa própria, que é Poder Data, e que é por essa tecnologia. É bem interessante porque ela tende a ser a menos enviesada na forma de abordagem e tem bons resultados, né? Lá nos Estados Unidos, em 2024, o desempenho foi... Olha, poucos institutos saíram bem, né? Poucos mesmo. Aí eu posso falar, teve o Atlas Intel, que o resultado ficou muito próximo do projetado, o Rasmussen foi também muito, muito próximo, e ele é um instituto antigo. E mais um terceiro aí que agora me faltou o nome. Agora, os mais falados, geralmente ligados a grandes empresas de mídia, foram os que mais erraram. Teve instituto lá que deu uma diferença de mais de 10 pontos, nossa, favorável a Kamala Harris, enfim. Eles erram demais, né? Mas são sempre os mais falados, bem pontuados, o pessoal fala que são mais sérios. Então, porque lá nos Estados Unidos, faz parte da comunicação política eleitoral os resultados projetados pelo Instituto. E como lá os jornais tomam posição, então muitas vezes entra na política editorial do jornal mostrar um resultado favorável para o seu candidato. Uhum. E é assim mesmo, eles fazem assim mesmo. Então, assim, saber fazer um acompanhamento eleitoral nos Estados Unidos não é fácil. Eu tenho algumas técnicas que eu estabeleci, né, de fontes confiáveis, e são poucos institutos que eu levo a sério lá. Porque, pelo histórico que eu já vi, eles erram muito pouco. E se erram é de uma forma consistente, você vê que não é enviesado. E, enfim, a vitória do Trump não me surpreendeu, né, de modo algum. Me fala uma coisa, para quem é totalmente leigo nisso daí. É quando fala assim, esses pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Como é que é isso? Explica isso, quantifica isso para a gente, explica, esclarece isso para a gente. Vamos lá. A melhor forma que eu vejo é o seguinte, se você tem... Imagina que você quer fazer uma pesquisa para uma população de, sei lá, 2 milhões de eleitores. Uhum. Aí você quer ser muito preciso. Eu quero trabalhar com intervalo de confiança de 100%, e margem de erro de 0 pontos percentuais. Você vai entrevistar 2 milhões de pessoas. É o único jeito, único entrevistar jeito. todo mundo. Aí você fala, não, mas não cabe, eu não tenho tempo nem dinheiro para isso. Não. Então tá. Então você vai ter que diminuir seu intervalo de confiança e aumentar a sua margem de erro. Entendi. Porque você vai reduzir a sua amostra. Aí, geralmente, você tem alguns tamanhos clássicos. 400, 600, 800, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas é mais ou menos o seguinte. O intervalo de confiança de 95%, o que isso quer dizer, esse intervalo de confiança de 95%? Se você tirar 100 amostras aleatórias, 95 delas vão ser representativas. E 5 não são representativas. Claro que eu não tiro, quando eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu não tiro 100 amostras. Eu aplico a coleta ali, confiando que vai estar dentro dos 95% de grau de significativo, de confiança. E a margem de erro? Se eu quero trabalhar com 2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%, eu vou reduzir qualquer população acima de 100 mil pessoas para 2.000, 2.100 entrevistadas. É assim que chega. Então, quando eu projeto um resultado da minha amostra, o candidato A tem 30%. É como se fosse um alvo, né? Você está fazendo um jogo de dardo, né? Se você acerta o meio do alvo, você não tem que acertar exatamente no meio do alvo. Pode ser no meio, pode ser na borda, você vai ganhar o mesmo ponto.
Então, esses 2 pontos percentuais, assim, se é 30%, pode ser 32% ou 28% que aquele candidato tem na população como um todo. Na sua amostra deu que foi 30%. Então, é aproximativo. Ah, tá. Ai, que pena. Vamos ter que interromper. Não, Né? inclusive Muita já, gente está adorando que esse assunto. já fica o convite para ele, porque aqui a gente foi didático de explicar como que as pesquisas funcionam. Depois ele vai ter que colocar nome nos bois já para pro ano que vem a gente ver como que isso tá né? Como é que vai ser no ano que vem, essa coisa toda, né? Vamos ver qual época Colocando que é boa o para moço vir. na saia justa, gente. Ô, Adriano, obrigada demais. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tá de bom. Como sempre, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Para nós também. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. E não esqueçam de seguir as nossas redes, hein, gente? Tem lá no Instagram, Direito Simples Assim ADV, a nossa página no Facebook e o nosso podcast lá no Portal UAI, né, no YouTube. Passa por lá que tem muito conteúdo bacana. Tchau, tchau. Tchau.